Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos mais uma vez aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, um texto lá de João, capítulo 21, dos versículos 15 a 21, para que a gente possa pensar, fortalecer a nossa fé, meditar um pouco mais nessa palavra. Nós vivemos tempos difíceis, tempos em que a nossa fé está sendo provada, mas nós conseguiremos vencer pela força do Senhor, pelo seu poder, pela sua autoridade, na sua palavra. Nós não estamos nos reunindo fisicamente, mas continuamos juntos, como igreja, vinculados ao corpo e cuja cabeça é o Senhor. Então, vamos ouvir a palavra que diz o seguinte: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, João capítulo 21, de 15 a 21. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, o outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Por isso, Jesus disse para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que nascer havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu volte, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Esse texto da palavra de Jesus, narrado aqui em João, não tem outro similar nos outros três evangelhos, nem em Lucas, nem em Marcos, nem em Mateus. E interessante é que o livro de João narra o período já do ministério de Jesus, não todo o ministério, mas uma parte final do ministério dele, e narra também as maiores batalhas que Jesus vivenciou com os discípulos, com o povo, com os sacerdotes, fariseus, saduceus daquela época. E nesse texto aqui, pós-ressurreição de Jesus, antes dele voltar para o céu, depois que ele se apresenta aos discípulos e aí tem aquela pescaria ali e eles começam a comer com o Senhor, tem esse texto trazido nesse evangelho. Desse texto eu gostaria de compartilhar com vocês duas consequências e uma advertência. A primeira consequência de nós servirmos a Cristo é que precisamos apacentar as ovelhas do Senhor. Aí você pode perguntar, mas isso não é tarefa de um pastor? É verdade, isso é tarefa do sacerdote. Mas também não deixa de ser uma tarefa nossa nós ajudarmos aos nossos irmãos. Nos momentos de dificuldade, nos momentos em que eles têm dúvida, nos momentos em que eles estão passando por privações ou por necessidades, enfim, porque nós somos um corpo. Um precisa tomar conta do outro. Um precisa ajudar o outro, um precisa estender a mão ao outro. E o texto que nos lembra muito essa questão de corpo, de finalidade
de nós como integrantes do corpo de Cristo é aquele texto, né, lá de 1 Coríntios, capítulo 12, quando o Senhor faz uma comparação, Paulo faz uma comparação, o Senhor faz uma comparação através de Paulo, da unidade da igreja e faz essa alusão, ou pega esse exemplo de um corpo. E lá é dito, olha, um membro não pode dizer a outro membro que é mais importante do que ele, ou que o outro membro não tem importância. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 31. Então, todos os membros de um corpo têm a sua importância. É bem verdade que, às vezes, algumas pessoas têm, né, falta de algum membro no seu corpo. Meu sogro, por exemplo, não tinha um rim, nós temos no nosso corpo 2 rins. Ele só tinha um rim. Tem pessoas que não têm braço, que não têm mão. E se a gente for analisar isso, a gente pode chegar à conclusão de que talvez existam órgãos mais importantes do que outros, mas não. Órgãos e membros do nosso corpo, todos eles têm importância e todos eles têm uma finalidade específica. É lógico que quando a gente pensa, por exemplo, ninguém nunca viu ninguém viver sem cabeça, ou viver sem cérebro, ou viver sem coração. Mas tem pessoas que não têm uma mão, não têm um pé e conseguem viver. Sim, vivem, mas vivem com restrição, com algum tipo de limitação. Por quê? Porque se eu não tiver a minha mão, a função que esse membro teria no meu corpo, né? Inclusive é um dos 5 sentidos, né? Que é o tato. A função que esse membro teria no meu corpo, eu vou precisar suprir através de outro membro, mas eu vou ter a limitação de não usá-lo, porque eu não tenho. Mas eu posso viver com ele, é verdade. Mas todos os membros são importantes. E assim mesmo é dentro da casa do Senhor. Todos nós temos uma importância. E essa importância se manifesta muito mais forte quando cada um de nós está trabalhando, está usando os dons e os ministérios que o Senhor nos presenteou para que nós usemos para a honra e a glória dele. Então, por isso, na casa de Deus não existe, eu já falei isso em uma ministração anterior, não existe ninguém inútil. Por quê? Deus deu a cada um de nós um dom e um ministério para desenvolvermos, e dentre os dons e ministérios que a palavra diz, um deles é de socorro, um deles é de ajuda, um deles é trazer uma palavra de conforto, e todos nós podemos fazer. Todos nós podemos, de alguma forma, ajudar o nosso irmão em algum momento de dificuldade. Todos nós podemos ajudar de alguma forma para que esse irmão que esteja precisando de alguma coisa, ele possa ter a sua necessidade suprida. Seja essa necessidade física, seja essa necessidade espiritual, seja essa necessidade mental, seja essa necessidade financeira, enfim. Temos várias formas de ajudar uns aos outros. Então, uma da primeira responsabilidade, né, de nós como integrantes do corpo de Cristo é que nós podemos ajudar ou apacentar outras pessoas. Segundo, consequência de nós servirmos a Deus é que nós precisamos segui-lo. E isso, apesar de ser um texto simples, mas as implicações dele são muito fortes e são muito valiosas. Por quê? Porque ninguém será aceito por servir a Jesus da boca para fora. Ninguém será aceito se servir ao Senhor apenas por religiosidade. Ninguém será aceito no reino de Deus por servir ao Senhor apenas de fachada. Nós precisamos segui-lo verdadeiramente. E isso existe e tem implicações. A primeira delas é nós seguirmos a Ele no nosso coração, de coração, cumprindo os seus mandamentos. Jesus foi muito questionado e trouxe esse texto muito à tona para aquelas pessoas
que tiveram contato com ele durante o seu ministério terreno, sobretudo aqueles discípulos que somente procuravam, ou aqueles seguidores que somente procuravam a ele para comer o pão, para comer o peixe, ou para ser curado de uma doença, ou de uma enfermidade, ou até mesmo ser liberto de uma possessão demoníaca. Eram muitas as pessoas que seguiam a Jesus apenas em troca desse alimento terreno, ou dessa ajuda terrena que Deus nos dá. E se esquece que o principal milagre que Deus traz ou faz nas nossas vidas é a transformação da nossa existência. É a gente nascer de novo, é a gente deixar de ser filho do diabo para se tornar filho de Deus, é a gente deixar de ser, andar nos caminhos das trevas para andar no caminho da luz, é a gente deixar de ser apenas meros humanos para nos tornarmos filhos de Deus, como diz lá no nos capítulos de 1 a 3 de João, quando ele mostra aqui que de fato são filhos de Deus, capítulo 1, versículo 12, que diz que de fato são filhos de Deus aqueles que não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. É esses que são filhos de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E essas pessoas não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, mas nasceram segundo a vontade de Deus. Então, no capítulo 16, lá, por exemplo, de João, a gente vê, 15, melhor dizendo, desculpem, a gente vê que Jesus fez aquela comparação de que Deus era o agricultor e que Jesus era a videira verdadeira e nós seríamos o ramo. E ele traz aqui um versículo que diz que se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E aí no versículo 10 diz, 15:10 de João: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tiago também nos traz a informação de que aquele que ouve a palavra e não a vive é aquele que está contemplando o seu rosto num espelho. A sua religião é vã. Então precisamos de fato segui-lo. E seguir a Jesus significa nós observarmos os seus mandamentos. Seguir a Jesus significa nós vivermos de acordo com a sua palavra. Nós vivermos de acordo com os seus ensinamentos. Nós pormos em prática a sua palavra. Há um texto que diz, eu acho que é em Tiago, que diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para transformar ou salvar a vossa alma. Então, acolhei com mansidão, aceitar a palavra do Senhor como uma palavra de autoridade para nossas vidas, e assim nós possamos vivê-la, e ao vivê-la, nós estaremos seguindo ao Senhor. Não adianta nada a gente sair todos os dias de culto da nossa casa e irmos para a igreja, ser apenas uma coisa de fachada, ser apenas uma coisa de momento ou apenas uma obrigação religiosa. Mas nós, de fato, precisamos seguir. E quando nós passamos a seguir, então, lógico e evidente que muitas coisas na nossa vida precisam ser transformadas. Isso é fácil? Não é. Isso é, às vezes, complicado? É. Isso, às vezes, demora tempo? Sim. Mas a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para completar a boa obra que Ele começou na vida de cada um de nós. Por isso, precisamos seguir e segui-lo cumprindo a sua palavra. Por último, mas
não menos importante, seria uma advertência. E eu trago essa advertência aqui do versículo de João, capítulo 21, do versículo 22, 21 e 22, quando Pedro questiona Jesus: e quanto a João? O que é que vai acontecer com João? Jesus diz para ele: olha Pedro, se eu quiser que João permaneça, o que é que você tem a ver com isso? Mas quanto a você, Pedro, siga-me. Eu fico pensando nesse texto e chego a um seguinte ensinamento. E isso tem a ver um pouco com tudo isso que a gente está vivenciando, né? Com um rumo que muitas vezes a gente ouve falar de alguns pastores, de alguns irmãos da igreja, dos escândalos que vão acontecendo aqui e ali. E a gente precisa olhar dessa forma. Olha, pode estar acontecendo com outras pessoas, muitas pessoas podem estar deixando o Senhor, muitas pessoas podem estar vivendo de qualquer jeito, mas quanto a mim, eu vou segui-lo. Por que isso? Porque apesar de nós sermos um corpo, mas a salvação é individual. Eu não vou salvar minha esposa, eu não vou salvar meus filhos, por quê? Quem salva é o Senhor e a salvação se manifesta individualmente na vida de cada indivíduo aqui nessa face da terra. Mas meu exemplo serve também para abençoar ou, às vezes, para amaldiçoar outras pessoas. Por isso que eu preciso ter cuidado e me acercar da palavra do Senhor. Jesus, quando falou lá em Mateus capítulo 24, sobre a grande tribulação, sobre os momentos finais, né, da face da terra, ele diz aqui no versículo, Mateus capítulo 24, versículos 5, que muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E aí ele continua mais embaixo aqui no versículo 9, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por fim, Paulo, falando lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz, no capítulo 2, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavras, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levantará, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no trono de Deus ou no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O texto de Paulo fala em apostasia. Remete também muito ao que João falou no capítulo 24. Mateus falou no capítulo 24. Então, a apostasia é quando muita gente vai deixar o Senhor. Então, quando a gente se deparar com situações em que as pessoas estão deixando o Senhor, estão provocando problemas, as pessoas estão provocando escândalo, a gente não se deixa abater com esse tipo de situação, porque isso nos últimos dias acontecerá muito, a ponto de Mateus falar que as pessoas se entregarão umas às outras, se odiarão umas às outras. Então, mesmo a gente vendo isso acontecer, que a gente não se deixe demover facilmente, sendo enganado, como alerta Paulo aos Tessalonicenses na sua segunda carta. Então, o conselho que Jesus deu a Pedro era que, independentemente do que acontecesse com João, o trabalho de Pedro
era seguir ao Senhor. E assim mesmo, meu irmão e minha irmã, é para cada um de nós. Se muitos enfraquecem e abandonam o caminho do Senhor, nós não podemos nos deixar abater, porque o Senhor é a nossa força. Porque independentemente do que acontecer, a gente tem que estar firme para dizer: quanto a mim, eu sigo ao Senhor. Porque a nossa fé e a nossa força vem dele. Por isso, diante de todo esse quadro que a gente meditou agora nesse momento, eu queria trazer a você e que ficasse muito claro na sua cabeça de que nós só teremos condição de servir ao Senhor se nós nos mantivermos firmes e ligados a Ele. E mais uma vez insisto, nós continuamos ligados ao Senhor quando observamos os seus mandamentos, quando lemos a sua palavra, quando oramos, quando comungamos, temos comunhão, quando participamos da sua igreja. Hoje nós não podemos estar fisicamente juntos uns com os outros, mas isso não é desculpa para que você pare de ler a palavra, pare de orar, deixe de louvar ao Senhor, ou através de uma música cantada de um CD, ou através com seus próprios lábios. Não tem desculpa para que nós deixemos o Senhor. E se nós ficarmos distante do Senhor, sob a desculpa que, porque não tem culto, então eu não posso ir, então a gente vai se enfraquecendo, vai ficando distante, e quando a gente perceber, se é que conseguiremos perceber, nós estaremos longe do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor está aí, na tua boca e no teu coração, como diz Romanos capítulo 10. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então essa é a palavra do Senhor, que Ele abençoe a minha vida e a sua vida, que Ele nos mantenha e continue nos mantendo firmes, mesmo as coisas ao nosso redor desmoronando, mas Ele continue nos mantendo firmes nas promessas do nosso Rei, porque somente Ele tem poder e autoridade para nos manter de pé. Por isso, continue orando, continue buscando o Senhor, continue entregando sua vida e a sua família a Deus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Em nome de Jesus, amém.